Olá, meus amados, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai estar aí, de frente à telinha do seu dispositivo, assistindo esse vídeo. Amados, não era meus planos nessa tarde fazer esse vídeo, mas eu visualizando umas mensagens que veio pelo WhatsApp, né? Veio para o meu WhatsApp, enviada por uma irmã, cuja eu não vou citar o nome, mas se encontra enferma, com a enfermidade por nome fibromialgia, é mais ou menos o nome assim que eu não sei dizer bem. Fibromialgia, mais ou menos assim. Irmãos, se encontra no Maranhão, no estado do Maranhão, e ela envia vídeos. Praticamente constantemente ela está indo para o hospital, né? Tomar medicamento, está muito inchada. Então, irmão, sempre quando eu paro e penso, reflito na história dessa irmã, que eu digo irmã em Cristo, uma irmã de sangue, pessoa pela qual, abaixo de Deus, eu admiro muito e tenho muito amor por ela. Ela pode até nem me considerar um pai na fé, porque realmente não foi através de uma visita, do evangelismo, que realmente não foi por uma dessas ocasiões que eu fiz que ela converteu-se a Jesus. Mas sim, que quando ela se converteu, a semente já estava plantada. Honra e glória do Eterno, fui eu quem lancei. Mas sem dúvida Deus fez a semente germinar no tempo certo, nascer e germinar no tempo certo. Mas eu fui um dos tais que lancei a semente como semeador do reino de Deus. Ok, meus amados? Então, isso foi o que essa irmã passa. Quando eu paro para meditar e refletir, irmão, eu paro e penso, e sempre o Espírito de Deus, ele me leva ao caso de Jó. Por isso que nessa tarde eu vou fazer aqui uma pequena reflexão, né? Vou tentar ser mais breve possível dos vídeos, para que não fique tão prolongado, para que você possa ter paciência o suficiente para assistir até o fim, ok? E aqui o fundo musical. E vou também fazer menção da leitura que se encontra no livro de Jó, capítulo 19. Esse ó, que está com a perna folgada de vez em quando está caindo. Mais ou menos do versículo 20. Vou ver aqui direitinho. Jó capítulo 19, né? Capítulo 19 a partir do versículo 20, né? Até o 25, até o 26, né? Ou 27. Comendo o versículo capítulo 19 de Jó, no livro de Jó, versículo 20 até o 27, se possível, né? Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura. Não passe de pele e osso, escapei só com a pele dos dentes, que significa das gengivas, né? Segundo o que a gente vai ler na Bíblia e nos é explicado. Versículo 21, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem. Perdão. Como Deus o faz, nunca irão saciar-se da minha carne? Quem
dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Glórias a Deus. Bem interessante isso aí, né? Se a gente for alguns versículos bem mais atrás, anteriormente, a gente vê que Jó disse que os amigos dele abandonaram, o corpo dele exala um mau hálito que é insuportável, ninguém suporta. Creio eu que era por causa da lepra que ele estava com o corpo ferido, né? Uma enfermidade que dá-se para entender que era uma lepra. E também, meus amados, diz que as crianças, os meninos mangavam dele, né? E daí por diante, ele começa a relatar, né, misericórdia, meus amigos, né? Como está aqui no versículo 20, né? Versículo 21, e diz assim: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem como Deus o faz. Nunca irão saciar-se da minha carne. Não entendo bem essa expressão, se saciar da minha carne. Eu creio que Jó não estava falando em termos de comer literalmente a carne dele. Eu creio que era uma expressão que ele dizia: saciar da minha carne. Ou seja, não queriam deixar de zombar dele, né, os amigos de Jó. Então, me chama alguns textos aí, algumas partes bíblicas me chama a atenção, meus amados. A forma que Jó expressa sua fé. A forma que Jó diz, eu creio que são palavras de dentro. Jó era muito perseverante na fé. Observe uma coisa, é que quando ele começa a citar, é interessante que ele diz: por que vocês me perseguem? Porque vocês não se saciam, não estão satisfeitos ainda. Porque os amigos de Jó eram quem mais apontavam e acusavam. Achavam que Jó estava em pecado passar por aquilo. Mas não sabia eles que tudo isso era Deus provando para Satanás que Jó era um homem íntegro, fiel e se desviava do mal, ou seja, evitava o mal e temente a Deus. Olha, enfermidade qualquer pessoa pode pegar. A própria Bíblia diz que o que sucede ao ímpio também sucede, ou seja, o que acontece com o ímpio também acontece com o justo. Isso aí é inevitável. Estamos aqui na terra, corremos risco de pegar enfermidades, independente de que seja cristão, por mais fiel que ele seja ou não, corremos risco. Há pessoas que chegam logo a julgar estar em pecado, assim como no caso eram os amigos de Jó. Mas às vezes nem é, ninguém sabe qual o propósito de Deus na vida de alguém que o serve, principalmente dos servos dele. Ninguém sabe. Tem pessoas que às vezes ficam se perguntando: por que acontece isso comigo? Mas tenha calma, meu irmão, minha irmã, você que se encontra aflito, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, nessa ocasião nós vemos, além do que Jó já tinha perdido, o que restava era a mulher que chegou a dizer para ele: tu ainda adora ou confia nesse Deus? Não estou bem lembrado a expressão,
Mas foi mais ou menos assim, né? Ou seja, abandona esse Deus, ou seja, amaldiçoa e morre. Foi isso, infelizmente, o que a mulher de Jó falou para ele. Ele chegou até a expressar tal frase, dizer: mulher, tu falas como uma louca. Não chama ela de louca, mas como uma louca. Tu só quer aceitar o bem de Deus, não o mal. Se Deus quiser enviar provas, né? Esse eu digo que são os verdadeiros servos de Deus, aqueles que suportam a prova sem murmurar. Quer dizer, murmurar até já murmurou, ele só não amaldiçoou a Deus, só não blasfemou contra Deus. Mas ele esperou e ele teve a recompensa dele. Jó, ele foi fiel. Mesmo não sabendo, não entendendo, ele era consciente que não tinha pecado, que não tinha cometido nenhum ato desagradável a Deus, mas ele não entendia, não sabia, por isso ele chegou a murmurar, chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E algumas coisas mais, ele chegou a comentar lá no texto bíblico, no decorrer, principalmente onde fala nessa parte, mas ele não abandonou a Deus. Agora, o interessante é porque ele dizia: Deus me feriu. Porque ele era um homem tão temente a Deus que ele não tinha conhecimento com Satanás. Ele nunca dizia o diabo, Satanás, o demônio. Ele nunca chegou a dizer isso, meus amados. Ele nunca chegou a dizer isso. Interessante, né? Mas mesmo assim ele não pecou contra Deus. Eu creio que Deus, apesar de Deus ter falado, de Jó ter falado de tal maneira, mas apesar de Jó ter falado de tal maneira, eu creio que Deus entendeu e não atribuiu nenhuma culpa, em mesmo suas palavras. Certa feita, lá no versículo 38, ele começa a falar, e disse: prepare-se, você como um homem simples, que eu vou lhe fazer perguntas. Botou Jó no estreito, né, provando a Jó ali. Ele chegou até a expressar aquela frase: onde você estava, onde eu lancei os alicerces da terra. Isso era demonstrando porque ele é o Todo-Poderoso. Amados, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque o vídeo já passa de 20, ou melhor, de 12 minutos. Amados, e continuando. E além de tudo isso, me chama a atenção a fé de Jó. Porque ainda no Antigo Testamento não se falava, não era ensinado uma salvação. Não entendo bem isso, talvez até uma ressurreição após a morte. Quando na Bíblia se cita, era só descer a sepultura, a profundeza, o Seol, o inferno, que seria traduzido o caso de cova, sepultura. É isso? No Antigo Testamento. Mas a gente vai ver, ler e entender, meus amados. Jó, ele falou algo muito importante aí no versículo número 25. Algo que me chamou a atenção. Até procuro aqui novamente para mim ler esse versículo, porque me chamou muita atenção. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois do meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei como os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu coração. Interessante a fé de Jó. Sabia que ele estava passando por isso. Ele tinha consciência que não tinha pecado, embora os condenasse, mas ele dizia: eu sei que meu Redentor vive. Antes disso, observe que ele dizia: quem dera se minhas palavras fossem escritas a ferro no chumbo, ou cravado numa rocha, ou escrito em um livro, como de fato foi. É bem que me chama a atenção. Uma mensagem muito interessante, muito sutil, não com muito destaque, mas nós temos que observar os mínimos detalhes na fé de Jó.
E foi essa história de Jó, esse livro, esse relato de Jó, esse acontecido, esse ocorrido com Jó, chegou a estar aqui, no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Está aqui. Um pouco velhinha, mas sempre é bastante observada e lida. E eu gosto de meditar. Por isso que ela está velhinha assim, sabe, meus amados? Então o que me chama muita atenção é isso, meus amados. Sabe o quê? Porque Jesus, quando ele veio, ele ensinou sobre a ressurreição para estar com o dentro de Deus. Falou sobre a vida eterna e a condenação eterna. E no Antigo Testamento, não, até onde eu vi, ainda não vou dizer que não tem, mas até onde eu já li, não se fala muito a respeito de ressurreição, até porque isso passou a ser anunciado depois de Jesus veio. E Jó é como se Jó estivesse falando sobre a ressurreição. Pela fé dele, dizer: olha, meu Redentor vive. Meu Redentor vive. E mesmo que ainda esteja morto, e mesmo que meu corpo seja destruído, que os ossos dele se encontrassem sem carne, mas a esperança dele era de ver a Deus. Olha só, meu irmão. Olha só o que é a fé profunda. Eu acho muito bonito, irmão, quem tem o dom da fé. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus não vai te colocar nenhuma prova sem que você possa suportar. Porque Deus conhece os teus limites. Deus conhece as suas limitações, as suas fraquezas, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Ele não vai nos colocar uma prova além de que nós possamos suportar. Porque Ele nos entende, Ele prevê o nosso futuro. O que eu nem sei o que vai acontecer comigo a partir do momento em que eu parar de fazer esse vídeo, mas Ele já sabe, mas eu não sei ainda. O que eu quero dizer nessa tarde para você, que mantenha a sua fé. Faça com que ela não seja tirada, para que você não perca a sua coroa. Essa é a mensagem que eu trago para mim e para você, que o Senhor nos deu nessa tarde. Para nós cristãos que confessamos Jesus, nós que somos cristãos protestantes, nós venhamos permanecer na fé, com a esperança. Glórias a Deus. Essa era a fé de Jó. E os livros, as palavras dele foram escritas no livro. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará. E ele disse que iria ver. Imagine a fé. Que sua fé seja como a fé de Jó. Mesmo que não seja, mas que sua fé não venha desfalecer. Uma boa tarde, Deus te abençoe, Deus te conceda graça e paz, em nome de Jesus, ok, meu amado? E minha amada, em nome de Jesus, fique com estas palavras, deixe elas entrar em seu coração, deixe ela arder, alimente-se desta mensagem, reflita em nome de Jesus, porque tudo é para honra e glória a Deus, ok? Deus te abençoe.